Isaías capítulo 64, um dos textos que eu amo esse texto aqui, eu acho ele maravilhoso. O profeta fazendo um clamor para Deus descer na terra. Aqui diz Isaías 64, no primeiro versículo até o quarto, ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. De sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença. Quem pode dizer amém? E o verso 4, que a gente ama, fala para o teu vizinho, esse verso é para você. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem pode dar um aplauso a Deus bem forte? Aleluia! Glória a Deus! Pai querido, nós entregamos o momento da palavra em tuas mãos. Pedimos que o Espírito Santo fale com a igreja. Mova, Senhor, em cada coração e revela a palavra de Deus a nós, Pai. Oramos crendo em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amados, nós vivemos uma era onde a gente convive com ateus, com os místicos, os bruxos, né? Incrédulos, os céticos, os humanistas. E para completar, dentro da igreja evangélica, teólogos liberais que querem entender a Bíblia com a razão humana. Porque a Bíblia, ela não é um livro para ser lido com o espelho ou com o filtro da mente carnal, mente humanista. A Bíblia é um livro revelado para aqueles que têm o Espírito Santo. Quando você foi visitado por Jesus Cristo, Ele te abriu os olhos para algo que você não entendia antes. E é interessante que esse abrir de olhos em relação à Bíblia é um abrir paulatino, é gradativo. À medida do interesse, à medida do envolvimento da tua alma com a palavra, você vai entendendo. Por isso que eu aconselho as pessoas a lerem a Bíblia, mesmo que não entendam. Não tem problema você não entender, tem problema você deixar de ler. Ler a Bíblia sem entender é uma questão de tempo. Então, o que você não entendia o ano passado, esse ano, o ano que vem você vai entender. É assim que funciona o mundo espiritual. Por isso que um texto como esse, nós percebemos que a intenção do profeta é revelar a nós que nosso Deus não é um Deus indiferente. Não é um Deus que está lá na eternidade, sentado num trono de costas para a gente. Não. É um Deus que interfere em nossas vidas. Então, crer num Deus que interfere é fundamental para a nossa fé. Ter fé num Deus que precisa que eu fique suplicando, meu Deus, faz. Não, Deus está aqui agora e Ele vai agir na tua vida. Agora, quando nós lemos textos como os de hoje, o profeta Isaías está trazendo à memória um acontecido que aconteceu na história de Israel. Quando Israel sai do Egito. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 19, no terceiro mês. Só que você precisa entender algo. Êxodo 19 diz no terceiro mês. Só que é o seguinte, Israel saiu na metade do primeiro mês. Então pensa, eles saíram na metade do primeiro mês. Então terminou o primeiro mês, deu 15 dias. Aí eles caminharam o segundo mês, quantos dias? 45 dias. Então quando começou o terceiro mês, faziam 45 dias que eles tinham saído do Egito. 45 dias, eles chegam no Monte Sinai. E quando eles chegam no Monte Sinai, havia mais de 2 milhões de pessoas na frente desse monte. E a Bíblia narra que Deus desce naquele monte. E acontece exatamente isso. O monte treme. Todo aquele povo, todos ouviram o barulho da trombeta, dos trovões, e a voz que eles ouviam, quando Deus tocava a trombeta, o sonido, e
poder de Deus se manifestando sobre o Monte Sinai. E muitos que vão até hoje ali na região, eles não sabem exatamente qual monte foi, mas até hoje quando vão ali, diz que é uma presença sobrenatural de Deus até hoje. Milhares de anos se passaram e até hoje aqueles montes que são matéria, você percebe que Deus desceu ali. Deus é o Deus que desce sobre a tua vida. Você crê, diga aleluia. Não é impressionante, querido, porque essa manifestação foi testemunhada por milhões de pessoas e ficou na história de Israel. Então, o Deus de Israel não é um Deus invisível. Eles viram Deus. Eles viram Deus. E teve mais. Deus mandou separar 70 anciãos, junto com Moisés e Arão, e mandou eles subirem no monte. E a Bíblia diz que Deus se revela a esses 70 anciãos, Moisés e Arão. E eles comem com Deus, uma coisa mais estranha do planeta. Eles veem Deus, a Bíblia diz lá, eles viram Deus. O livro de Êxodo narra isso. Por que eu estou contando isso para você? Porque essa história ficou gravada para você e para mim, para que ela tenha um impacto em nosso coração, para que você creia, vale a pena buscar a Deus. Vale a pena andar com Deus, vale a pena orar a Deus, vale a pena vir a um culto como o de hoje. Deus é um Deus que interfere em nossa casa. Então, quando nós lemos esse texto de Isaías 64, no versículo 4, ele afirma com todas as letras, desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos se percebeu um Deus. E aí ele usa o verbo azag, trabalha, manufatura, ele fabrica, ele produz para você, ele realiza. E nós precisamos perceber isso, Deus trabalha. Quem pode dizer amém? Fala comigo assim, Deus trabalha através da minha esperança. Eu gosto muito de afirmar que a nossa fé, ela envolve 4 palavras: certeza, convicção, esperança e visão. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, Então, eu creio, eu sei, porque eu espero em Deus, eu creio em Deus, eu tenho convicção. Então, eu tenho certeza, eu tenho convicção, por isso há uma esperança no meu coração. E é essa esperança que é a matéria-prima para milagres. Então, Deus é o Deus que produz milagres. E qual é a matéria-prima? Tua esperança. Fala comigo assim, a minha esperança. Fala de novo. Satanás trabalha pesado para roubar ela de você, gerando desânimo, gerando frustração, aquele sentimento de que você está só. Tudo mentira, tudo confusão. Porque aí você baixa a guarda, você se entrega a tua alma. Tem dia, você tem que perceber algo. Como diz a Bíblia, abatido, mas não desanimado. Você tem direito de ficar abatido, mas não permita que você fique desanimado. Abatido é um estado emocional, desanimado é um estado espiritual. Então, quando nós entendemos que Deus é o Deus que trabalha com a minha esperança, e a Bíblia lá em Jeremias 17, no verso 7, fala para o teu vizinho, ouve a palavra de Deus. Diga, esperança é matéria-prima para o meu milagre. Então não abandone a tua confiança. Aqui em Jeremias 17, 7 diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Diga, a minha esperança é o Senhor. Davi, interessante que Davi, como profeta, é interessante nós entendermos isso. Nós vemos que Saul foi o rei antes de Davi. E Saul foi um rei muito voltado para o natural. Ele reinou 40 anos. E ele não usava do sobrenatural. Ele usava do carisma dele. Ele era uma pessoa provavelmente muito simpática, bonito, alto, Ele se destacava pela beleza. E ele reinou 40 anos com a força do braço dele. Já Davi não. Davi começa a reinar e ele se preocupa em trazer o sobrenatural para o reinado dele. Então entenda que Davi ele entendeu o mundo espiritual. Então nesse momento, você está num lugar onde o ambiente espiritual é mais forte que qualquer outro lugar. A igreja é um ambiente onde nós entramos no mundo espiritual.
E por quê? Porque o mundo natural tenta te sufocar no desânimo, na tristeza, na confusão. Aqui não, aqui você rompe com isso. Aqui você quebra isso na tua alma. Por isso nós adoramos, por isso nós louvamos, por isso o momento do altar, a gente estica você nesse momento do altar. O que a gente está tentando fazer? Tirar você do teu natural e trazer você para o sobrenatural. É isso que Davi entendia o mundo sobrenatural. Segundo Samuel 23:5, ele diz assim: não está assim Deus com a minha casa? Olha só. Olha a convicção que Davi tinha. Fala comigo assim: certeza, convicção, esperança. Ele diz: não está assim Deus com a minha casa, porque estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Você tem uma aliança com Deus por meio do teu Senhor Jesus Cristo. Levanta a mão e diga assim: Pai, eu tenho uma aliança contigo por causa do sangue de Jesus. E essa aliança é definida e segura. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo e o Senhor está com a minha casa. Aleluia. E Davi, olha só a visão espiritual de Davi: não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Quando você vai ler e estudar Davi foi um rei realmente muito diferente. O tempo de Saul foi um tempo de frieza espiritual, mas Davi ficou firme, fiel aos princípios divinos. A ponto de ele poder matar Saul, ele não mata Saul, porque ele estava submisso aos princípios divinos. Ele não tem coragem de estender a mão ungido do Senhor. Saul era injusto, Saul queria matá-lo, mas Davi, ele mesmo em época de frieza espiritual na nação, ele se manteve fiel, porque ele viu o mundo espiritual. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus colocou você aqui no YouTube para você entender algo muito precioso. Você precisa levar a tua vida para o ambiente espiritual, aonde Deus tem aliança contigo, onde Deus desce e cuida da tua casa. Deus vai abrir portas que você precisa. Vai falando amém. O Senhor é o Deus da tua cura, o Senhor é o Deus da tua restauração, o Senhor é o Deus do socorro presente na tua angústia. Ele é o Deus que não vai falhar com você. Não me fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. Então Deus é o Deus que interfere para aquele que nele espera. Diga: a minha esperança, fala de novo, a minha esperança é o canal de Deus na minha vida. Aleluia. Por isso, crescer na tua confiança e na tua esperança. Cuidado com a tua alma. A tua alma, ela leva a bordoada, ela já quer negociar a esperança. Você já acredita que está só. Acredita que Deus esqueceu de ti. Isso não é verdade. Quando eu começo a aprender isso, e Deus tem me ensinado, sabe, queridos? Eu creio que é algo que eu aprendi na minha caminhada cristã. A minha fé de mês passado não serve para este mês. Eu preciso da minha fé deste mês. A fé que eu tive até ontem, eu venci até ontem. Eu preciso de fé amanhã para vencer amanhã. Fala comigo assim: todo dia é dia de ter fé. E aqui nós percebemos que eu preciso ter uma cultura pessoal de alimentar confiança e esperança. Quem alimenta confiança e esperança verá a ação de Deus em sua vida. Fala comigo: Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, se Deus trabalha em cima da minha esperança, eu preciso alimentá-la todo dia. Então, a minha alma vai querer falar outra coisa para mim. A circunstância vai querer falar outra coisa. Pessoas vão querer falar outras coisas. Mas eu vou ficar com a minha esperança. Por isso, alimentar. Como é que você alimenta a esperança? Olha o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que eu tenho que declarar minha esperança. Fala comigo assim: aprender. Fala forte: aprender a alimentar a esperança. Aprender a declarar a esperança. Então fala que você espera, fala, declara, não fica calado. Hebreus 10, 23, ele fala: guardemos firme a confissão da esperança. Então o que ele está dizendo? Você precisa proteger a confissão de quem você espera. Então está apanhando, Deus é fiel, Deus vai agir. Está difícil? Deus vai me abençoar, eu tenho certeza.
Está difícil hoje, mas eu sei que Deus não falhará comigo em nenhuma das suas promessas. Fala alto, fala para o teu vizinho, levanta a tua voz a favor da tua esperança. Aleluia. Ele diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Levanta a mão e diga assim, eu vou guardar firme a confissão que eu espero em Deus, sem vacilar, porque Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Salmos 39, 7, a Bíblia diz, e eu, Senhor, que espero? Olha só, olha que coisa tremenda. E eu, Senhor, que espero? E Ele responde, Tu és a minha esperança. Quem pode dizer glória a Deus? É interessante a questão da declaração. A declaração, ela move algo dentro da gente, sabia? A declaração, por isso quando você canta e você adora a Deus, algo começa a queimar dentro de você. Isso é bíblico. Até mesmo quando você confessou Jesus em Romanos 10, 9, ele fala que é importante levantar a voz e falar. Quando você levanta a voz e fala em voz alta, uma coisa começa a acontecer no teu coração. Aqui em Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e olha o que ele diz, com a boca se confessa a respeito da salvação. Fala comigo assim, a minha oração, a minha confissão, move o meu coração. E é isso que vai gerando essa convicção, essa certeza, essa esperança que vai queimando a tua alma. Então quem ora em voz alta, declarando, eu confio em Deus, Deus não vai falhar comigo. Senhor, eu creio, Tu não vai falhar na minha vida. O Senhor vai abençoar a minha casa. O Senhor vai abrir essa porta que eu preciso. Pai, o Senhor não vai falhar na minha vida. Você pode, levanta com a voz e diga, Pai, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor é fiel. O Senhor não falhará na minha vida. O Senhor é abençoador. O Senhor é o Deus eterno. O Senhor não falhará em nenhuma das suas promessas. Diga, com a minha boca, Senhor, eu declaro, eu confesso, a minha esperança é o Senhor. A minha salvação é o Senhor. O meu socorro é o Senhor. Em nome de Jesus. O que nós vemos aqui em Romanos 10, 9? Que o mundo espiritual se move quando eu falo. Por isso Satanás quer que você fique quieto. Satanás quer que você fique amuado, triste, falando bobagem. Agora, em vez de murmurar, você começa a declarar a tua confiança. Você percebeu, quando você estava orando junto comigo agora, teu coração começou a queimar. Porque isso é uma ação do mundo espiritual, quando a boca fala, quando a declaração libera. Por isso, amados, é muito importante. Às vezes nós não sabemos o que orar, né? Às vezes nós não sabemos, está tanta luta. Por isso que a gente começa a glorificar a Deus. Abre um texto de Salmos, começa a ler um texto de Salmos, começa a falar alto, vai para um lugar que você possa falar alto, vai para o banheiro, te vira. Eu não sei para onde você vai, põe a cabeça no buraco, mas grita lá dentro. Fala, o Senhor é minha salvação, o Senhor é o meu Deus, o Senhor não falha. E algo vai começar a queimar em tua alma, em nome de Jesus. Por isso é lícito afirmar que a declaração, a voz alta, libera a ação do Espírito no interior do homem. Por isso que a gente canta em voz alta. Por isso que a gente levanta a voz e canta. E brada. Eu me recordo que eu era novo na igreja que se tornou Sara Nossa Terra. Né? Sara Nossa Terra, ela nasceu em 94, né? Mas várias igrejas se juntaram, eram comunidades evangélicas. E eu fazia parte de uma igreja dessa em Campo Grande. E quando eu cheguei lá em 87, eu ficava bem na frente assim, eu cantava alto. E o pastor Aminadab, que era o responsável pelo louvor, chegou para mim e falou assim, cara, você tem que dirigir louvor. Eu falei, cara, eu canto todo desafinado, sou terrível. Ele falou, não, você vai aprender a cantar. Você tem unção de Deus. E ele tinha razão, né? Eu era dirigente de louvor e não sabia, né? Ele via ali eu cantando, e eu cantava em voz alta, eu gritava, certamente bem desafinado, aleluia.
né? Mas ele começou a me ensinar, ele começou a me levar, aí ele começou a me levar nos ensaios, aí ele foi me ensinando. Eu fui vendo que música é matemática, eu sou engenheiro, né? Falei, opa, aqui é fácil, é só fazer a conta. Então, até hoje eu faço isso, né? Música é matemática pura. Então, é só você ver que toda entonação é um tom matemático. Então, quando eu percebi isso, eu parei de desafinar, né? Como engenheiro, né? Eu falei, opa, aqui está fácil, né? É só descer uma reta aqui, depois às vezes é uma curva para cima. Então, eu fui aprendendo, vendo que a música... E eu comecei a adorar a Deus, me tornei um adorador, né, um cantor dentro da igreja, nem imaginava aquilo. E a partir daí, Deus começou a me usar no ministério. Mas por quê, queridos? Quando você canta alto para Deus, o mundo espiritual se move. Quem pode dizer glória a Deus? Porque a declaração move o mundo espiritual. Davi, eu quero falar de novo de Davi, porque Davi, ele entendeu essa chave espiritual. Fala comigo assim, a declaração é uma chave espiritual. Fala de novo isso, por favor. Aqui em Salmo 62, no verso 5, a nossa alma precisa ouvir o que nós falamos. Porque quando você fala, você se compromete com o que você está falando. E isso ecoa no mundo espiritual. E aí isso vai quebrando cadeias, isso vai amarrando demônios, vai falando amém aí. Então, por isso que quando nós estamos em casa, e aí você vê que tem coisas esquisitas, você tem que levantar a tua mão e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito esse espírito de enfermidade da minha casa, eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Jesus já levou na cruz toda a enfermidade, eu profetizo aqui libertação, eu profetizo milagre. Abre a tua boca e fala na tua casa. Ele diz, Salmo 62, 5, diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O que ele está dizendo? Alma, não fala bobagem, fica quieta, fala o que interessa para Deus, né? Ele diz, espera em Deus, só Ele é a minha rocha. Fala comigo assim, só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Fala de novo, só Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Não serei jamais abalado. Não serei jamais abalado. Aleluia. 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 Davi entendeu, aí no verso 7, de Deus dependem a minha salvação. E a minha glória estão em Deus. E a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Quem recebe essa palavra? Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Quantos podem dizer aleluia? Olha que salmo maravilhoso para você orar em casa em voz alta, para você declarar, para você profetizar. Isso é um clamor que sobe e abre o mundo espiritual. Isso nos leva, querido, a entrar na dimensão onde nós vamos enfrentar as lutas. Por isso é importante demais entender, lutas, tribulações, é hora de declaração. Não fica sofrendo quieto. Fala para o teu vizinho, a partir de hoje, você está proibido de ficar quieto. Na tribulação, levanta a tua voz e declara a palavra, a promessa do Senhor na tua vida. Ore em voz alta, declara, profetiza, abre. Eu não sei o que orar, abre salmo, vai embora. Deus vai te dirigir em salmos, você vai declarar em nome de Jesus. Em Romanos 12, 11, o texto bíblico diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Fala para o teu vizinho, tem que ferver, fala para ele. A água até 95 ela não ferve, mas ela é quente. Então fala para o teu vizinho, não é quente não, tem que ferver, irmão. Então o Espírito pede que você ferva. Então nós temos que ferver no Espírito. Então não é mais ou menos não, tem que ferver. Quantos podem dizer aleluia? Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança. O que ele está dizendo? Alegre na esperança. Mas eu não estou com milagre, mas você tem a esperança. Diga, eu não tenho milagre, mas eu tenho a esperança agora. Descubra esse segredo, por favor. A esperança é maior do que o milagre. O que eu falei?
Porque a esperança, ela alegra o coração, ela fortalece a alma, ela me enche de fé, ela me leva a crer e me aproximar de Deus. E eu descubro que, ainda que eu não tenha recebido, eu já estou cheio de esperança. Então é melhor se encher de esperança. E aí você vai começar a aprender um caminho maravilhoso, que é o caminho de ser cheio de Deus, porque você está cheio de esperança. Quem tem esperança é visitado por Deus. Quem dá um glória aí bem forte? Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverança. Quem exercita a esperança, quem declara a sua esperança, libera o ambiente para milagres. Não interessa o que você está vivendo, não interessa. Eu creio, queridos, que aqueles que têm experimentado isso, esse milagre, né? Para mim é um milagre, que é o milagre de, ainda que eu não tenha recebido, já estou me regozijando. Já estou me alegrando, já estou usufruindo do meu Deus. Não sofra sem Deus. Agora, aprenda que você, quando está sofrendo e começar a profetizar, a declarar, a dar glória a Deus, a dar aleluia, a levantar a tua mão e a profetizar a tua esperança, daqui a pouco você vai estar todo feliz. Por que eu estou feliz desse jeito se não resolveu o meu problema ainda? Porque a esperança vem antes do milagre. Deus está te visitando hoje com fé e com esperança em nome de Jesus. Eu quero terminar falando sobre Josafá. Josafá foi um rei que aprendeu essa coisa da declaração e do canto alto para poder abrir o mundo espiritual. Amado, entenda, quando Jesus se revelou a você, Ele morreu naquela cruz de maneira tão atroz, pagando um preço tão alto. Mas entenda que na cruz do Calvário, todo o poder carnal da humanidade foi destruído. E você é livre para ser espiritual. Diga, eu sou livre para ter fé, fala. Diga, por causa da cruz do Calvário, eu sou livre para ter fé. A minha fé na ressurreição, fala, me dá autoridade espiritual para entrar no espiritual. Então creia que quando você é salvo em Cristo e você crê na ressurreição, você tem uma autoridade que qualquer outra pessoa não tem. Por isso, quando nós entendemos e aprendemos o que foi pregado agora, e usufruímos disso, começamos a viver como espirituais, e não como carnais. Em 2 Crônicas 20, 17, quando o rei Josafá estava cercado pelos inimigos, uma multidão muito maior do que ele recebe uma palavra profética. Diga, uma declaração, fala. E aqui diz, a declaração que ele recebeu profética foi, neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quem pode dizer amém, Jesus? Verso 18. Então Josafá, olha só, ele entrou no espiritual, ele recebeu uma palavra profética. Quem recebe uma palavra vai entrar no mundo espiritual. E aqui diz, então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todos os Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A adoração começa a liberar o mundo espiritual. A adoração é uma expressão poderosa de esperança. Quando você adora a Deus, você está na luta, está com problema em casa, problema financeiro, mas você chega aqui, levanta a tua mão e começa a adorar. Entenda o poder disso. Que quando você levanta a mão para adorar, você começou a jogar esperança para Deus. E é isso que Deus precisa para agir na tua casa e na tua família. Enquanto você está aqui nesse culto, anjos estão trabalhando para agir na tua vida agora em nome de Jesus Cristo. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Aleluia. O versículo 19 diz assim, dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel. Como? Fala, crente. Mais uma vez. Diga, voz alta move o mundo espiritual. Fala de novo, voz alta quebra as cadeias malignas. Deus começa a batalhar em teu favor. Aleluia. Voz alta sobremaneira. Você imagina aquele povo, eles eram super afinados.
Eles eram craques no canto. E eles começaram a cantar em voz alta. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Não é flecheiros, não ordenou escudeiros, ordenou cantores. E eles começaram a gritar que, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, olha a declaração: rendei graças ao Senhor. Ele estava agradecendo antes de receber o milagre. Diga: gratidão, adoração, declaração profética, esperança, libera o poder de Deus. Quem crê, dá um glória aí. Aleluia, aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada. Deus desceu contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Fique em pé no seu lugar, queridos. Oh Deus. O mundo da fé é um mundo que nos leva a entender a nossa capacidade de andar na dimensão do espiritual. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Quando você ouve a palavra como de hoje, você percebe o quanto a gente perde tempo, né? Preocupado, ansioso, ali cabisbaixo, angustiado. Imagina se você pegasse esse tempo que você perdeu se preocupando, ansioso, tentando resolver humanamente, se você pudesse entrar na dimensão do Espírito e começasse a declarar a tua esperança em Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando, por favor? Essa compreensão te faz ser a diferença de ser carnal e espiritual. É quando eu entro na dimensão onde eu sei que Deus não falha. Bondade e misericórdia. Fala comigo assim: eu creio, Senhor. Bondade e misericórdia me seguirão. Fala. Todos os dias da minha vida. Levanta a mão direita, diga assim: Pai, eu declaro nessa noite que a minha esperança é o meu Deus. Em Cristo Jesus. Eu sei, Senhor, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu creio que os teus anjos trabalharão em meu favor. Portas se abrirão. Milagres são liberados. Porque a minha esperança é o Senhor. Eu profetizo nessa noite. Céus se abrem. Milagres são liberados. Cadeias se quebram. Demônios são amarrados. E a palavra de Deus prosperará na minha vida. Eu sei, meu Deus, que o Senhor trabalha em meu favor. Eu entrego a Ti hoje, Pai, toda a preocupação, vai falando, toda a ansiedade, todo o medo, Senhor, toda a tensão. E eu declaro hoje, eu confio em Ti, Senhor. Eu sei, meu Deus, o Senhor não falhará em nenhuma das Suas promessas. O Senhor é fiel na minha vida. O Senhor é minha benção. O Senhor é minha fonte. O Senhor é minha ajuda. O Senhor é o meu socorro, Pai, presente na angústia. O Senhor é minha fonte, Pai. E eu recebo hoje uma nova esperança na Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.